Olá, meu nome é Ezequiel Nogueira e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a pobreza. De onde vem a pobreza? O que leva à pobreza? O que a Bíblia diz sobre a pobreza? Vamos iniciar aqui falando sobre a opressão. Inclui um sistema judicial favorável aos poderosos, né? Provérbios 22 diz assim: Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima o necessitado no tribunal. Aqui, como o pobre não tem um recurso para pagar um bom advogado, então fica muito mais difícil dele ir buscar os seus direitos na justiça, né? E acaba ficando na mesma situação, pobre. O outro ponto também que leva à pobreza, que é um dos motivos, é o salário baixo. Jeremias capítulo 22:13 diz assim: Ai daqueles que constroem seu palácio por meio corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhe o devido salário. Olha só um outro texto também que vem denunciando o salário baixo. Tiago capítulo 5, versículo 1 e 4 diz assim: Ouçam vocês, agora vocês ricos, olha só os ricos aí, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que por vocês foram retidos com fraude, está clamando contra vocês. O lamento do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ou seja, esse é um dos motivos, né, que leva à pobreza, o salário baixo. Um outro ponto interessante é que sempre quando ocorre essa situação, Deus ele levanta profetas, né, para estar denunciando. Isaías capítulo 5, versículo 8 diz assim: Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedade e mais propriedade, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. Um outro texto também que Deus levanta profeta para estar denunciando, né? Para denunciar. Ezequiel 22:29 diz assim: O povo da terra pratica extorsão e comete roubos, oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhe justiça. Um outro texto também importante que Deus vem denunciando, né? Levanta profetas aí para denunciar. Amós, capítulo 5, versículo 11 e 12. Vocês pisam no pobre e os forçam a dar-lhe o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nela não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho, pois sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impede que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Olha só Deus levantando profetas aí para estar denunciando, né? Olha só, um ponto interessante é o 12. Vocês oprimem o justo, recebe suborno, impede que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Aí Deus vem falando. Um outro ponto também que é muito interessante seria os desastres naturais, né? É um outro meio que leva o que causa a pobreza. Tem aqui livro de Gênesis, capítulo 47, quando a terra sofreu um período de fome. Ali muitas pessoas acabaram vendendo as suas casas, né, em troca de alimentação, para não perecer e não morrer, né? Outro ponto também que leva à pobreza seria as enchentes e os incêndios, né? Pessoas que acabam perdendo tudo que tem e acaba ficando debaixo de um viaduto, morando na rua, porque não tem aonde mais morar. Um outro ponto que é muito interessante seria as falhas morais individuais, porque não é só questão externa, né? Também o indivíduo faz parte aí dos motivos que levam à pobreza. Olha só, Provérbios capítulo 6, versículos do 6 ao 11, diz assim: observa a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor e nem governante. E ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você ficará deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Ou seja, então o indivíduo aí também faz parte dos motivos, né, que leva à pobreza.
O outro ponto também é o domínio próprio, que é um dos fatores também que causa a pobreza. Provérbios 23, versículo 21, diz assim: pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência as vestirá de trapo. Outro texto também importante é que o livro de Provérbios ele insiste que a dedicação ao trabalho acaba resultando, né, tendo um ótimo resultado na prosperidade econômica. Olha só, Provérbios capítulo 12, do 11, versículo 11, diz assim: quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Um outro texto também que Provérbios vem passando, vem falando, Provérbios 14, versículo 23, diz assim: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Outro texto também, Provérbios 20, versículo 13: não ame o sono, ou você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Ou seja, então Provérbios ele vem falando que o trabalho gera sim um resultado econômico, né? Um outro ponto também que vem levando que é um dos motivos que leva à pobreza seria a localização. Alguém nascido e criado em favela tem muito mais chances de ter uma saúde debilitada e acaba também adquirindo aí hábitos, né, que não condiz com o avanço social e nem material. Então a localização também é um dos fatores, né, um dos pontos que causa a pobreza. A fidanização, ou seja, para a redução da pobreza tem que haver medidas públicas, privadas, espirituais, pessoais e também corporativas, né? Aí esse conjunto a gente consegue minimizar a pobreza, né? E para encerrar aqui eu deixei a bibliografia, eu usei o livro Justiça Generosa com o Timothy Keller, né, da editora Vida. Quem quiser se aprofundar, ok? Eu quero agradecer, curte, comente, compartilha. Obrigado e que Deus abençoe a sua vida.